Gente, no vídeo dessa semana eu quero falar com você que está tendo dificuldade em entender como você vai recompor a sua vida profissional depois do burnout. Oi, meu nome é Roberta Caruso, eu estou me recuperando de um burnout horroroso. Se você acabou de chegar aqui, recomendo que você comece pela playlist Básico do Básico. Se você tem curiosidade em saber como eu descobri que eu estava com burnout, os primeiros vídeos do canal são sobre isso, ou se você está interessado em comprar o meu livro, todos esses links estão aqui no descritivo. Essa semana a titia Rob vai contar uma outra historinha para você. Eu contei outro dia a historinha do soldado japonês, se você não viu, vou deixar aqui. Mas hoje eu vou te contar uma história da minha família. Quando eu tinha 11 anos, o meu pai ficou muito doente e morreu. Ficamos eu e minha mãe, eu sou filha única, e ela nas seguintes condições. O marido dela tinha acabado de morrer rapidamente, porque entre o meu pai falar, eu acho que eu tô com dor de cabeça, e morrer foram 6 meses só. Os dois tinham 38 anos. Ela tinha um emprego, só para dizer que não estava parada, que era um emprego que não dava dinheiro, era meio período, para ela realmente não se sentir refém da vida de casa, porque não é parte da personalidade dela. E assim todo mundo estava feliz. Eles estavam juntando um pouco de dinheiro, porque quando meus pais se casaram, eles vieram do nada financeiramente. Eles tiveram que trabalhar durante muitos anos e muito duro para conquistar algumas coisas que eles já tinham nessa altura da vida. Eles construíram a casa que a gente morava, se casaram. Meu pai trabalhava numa empresa que ele montou com um amigo, suposto amigo que virou sócio dele, e minha mãe tinha esse emprego para dizer que não estava parada. Eles começaram a juntar de novo dinheiro para que a gente pudesse, depois de uns anos, mudar para uma casa maior. E nesse ínterim você tem que pagar todas as suas contas, todas as suas dívidas, escola de filho, toda a vida. Meu pai sustentava a família dele, meus avós e minha tia, que nessa época não trabalhava ainda. Minha mãe ajudava a família dela, tanto os irmãos mais novos, acho que o mais velho também, quanto o meu avô. Então era tudo muito contadinho. E aí quando meu pai morreu, todas as economias que eles tinham foram zeradas, porque elas foram usadas tentando salvar a vida do meu pai. O salário que minha mãe tinha não servia nem para fazer cosquinha no tanto de dívidas que uma família acumula num mês. E para completar, o suposto amigo do meu pai, que era sócio dele na época, se revelou uma pessoa muito bacana, porque ele surrupiou a parte do meu pai, que seria a minha e da minha mãe, e a minha mãe ficou literalmente com nada, com uma filha de 11 anos, que ela gostaria de manter o padrão de educação, por exemplo, para sustentar. Ou seja, tudo o que eles lutaram para conquistar até ali sumiu, desapareceu, e minha mãe ficou nessa situação, fora a parte emocional de uma pessoa que está tendo uma época de luto, depois de um choque, de uma perda desse tamanho, ainda tendo que se conter para que eu, que era pequena, não sofresse mais por conta da situação, vendo a reação dela. Eu acho que seria perfeitamente compreensível se a gente conhecesse uma pessoa numa situação dessa e a pessoa tivesse totalmente entregue ao pessimismo. E ela falasse, tudo que eu lutei até agora foi pro lixo, eu não sei como é que eu vou me reerguer, eu não vejo uma possibilidade de eu voltar a ter a vida que eu tinha antes, eu não sei o que fazer. E isso, obviamente, passou pela cabeça dela em algum momento. O ponto da história é o seguinte, ela simplesmente resolveu fazer o que dava. Ela olhou em volta e viu com os recursos que ela tinha naquela hora o que ela poderia fazer. Então eu lembro que ela começou, por exemplo, a vender bolo, a vender salgadinho, ela fazia vela na época, quando começou essa mania de velas decoradas, ela fazia vela para vender. Gente, ela fazia tanta coisa, mas o que ela ganhou mais dinheiro nessa época foi vendendo roupa. Eu me lembro que ela me pegava na escola e a gente ia para um bairro aqui em São Paulo, que se eu não me engano na época era o Itaim Bibi, que tinham umas lojas de rua com uns preços muito mais baixos do que as roupas que a gente comprava no shopping, mas com a mesma qualidade. Então minha mãe fazia pesquisa de preço, ela comprava, ela reformava alguma roupa que precisasse, ela pegava coisas em consignação e ela ia falando com absolutamente todo mundo que ela conhecia, pedindo contato, pedindo indicação, perguntando se a pessoa estava interessada em alguma coisa. Eu lembro que às vezes tinha um monte de mulher na minha casa fazendo compra, minha mãe se predispunha a arrumar alguma coisa, fazer uma bainha, apertar alguma coisa que precisasse mudar na roupa. Eu lembro que eu ia levar a roupa reformada, eu lembro que eu ia pedir
de pegar o pagamento, a gente carregava sacola. Vocês acham que isso era uma coisa fácil? Você acha que minha mãe se sentiu realizada nesse momento em que ela tinha construído toda uma carreira profissional, que ela tinha feito uma pausa para cuidar de mim nos primeiros anos da minha vida, mas que ela tinha toda a intenção de retomar e de repente se vê vendendo bolo, vendendo roupa? Gente, é claro que em termos de realização ali estava faltando muita coisa, mas qualquer tipo de trabalho é trabalho, nada é humilhante, nada é menor do que você. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o estresse faz a gente ver as coisas de uma maneira muito pessimista. É uma questão física cerebral. O corpo, sob estresse, foca no que pode dar errado, porque ele precisa se preparar para se defender ou para que a gente possa fugir e sair daquela situação. Tudo é visto como uma emergência, tudo é visto como um potencial de dar merda. E a gente começa a se viciar nesse tipo de pensamento sem se dar conta. Então, quando a gente se vê com a carreira jogada no lixo, com um trauma que não deixa a gente voltar a trabalhar no que a gente trabalhava antes, com dúvidas que fazem a gente pensar se a gente realmente queria aquilo que a gente estava fazendo, ou se a gente gostava de contar para os outros que a gente tinha conquistado aquele lugar ou aquele salário, entende? E a gente começa a falhar em entender o lado bom das coisas. A gente começa a falhar em enxergar as oportunidades que, por exemplo, minha mãe, nessa situação, conseguiu enxergar. Porque apesar de estar numa situação estressante, ela não tinha o vício de pensamento que a gente adquiriu ao longo de anos de estresse contínuo, até a gente ter um burnout e, em seguida, porque quando a gente tem o burnout, a gente está no ápice do estresse. E aí a gente continua pensando da mesma forma e vendo as coisas pelo mesmo ângulo. Aí quando a gente pensa em mudar, a gente pensa no que a gente gostaria de fazer, numa coisa utópica. Eu gostaria de gerenciar uma pousada na praia. Eu gostaria de ser um nômade digital. Eu gostaria de ser uma influenciadora. Por quê? Porque são coisas que a gente enxerga como situações em que a gente não vai ter como se estressar. Só que é uma grande mentira, porque além de serem coisas muito difíceis de serem conseguidas, até serem conquistadas, a pessoa tem que passar por um caminho árduo. A gente sempre vê o resultado da conquista das pessoas. Ninguém divide o caminho que ela teve que andar até chegar ali. As humilhações, as dificuldades, os sacrifícios, as coisas que deram errado, as merdas em que ela pisou, os erros e fracassos que a pessoa teve. E aí, quando a gente pensa nessas coisas utópicas, vem na nossa cabeça uma sensação de que é impossível. A gente não vai conseguir isso. E aí a gente se volta para o que é seguro. Eu lutei tanto para chegar até onde eu estava na minha profissão. Eu me esforcei tanto, eu virei noite, eu sacrifiquei tanta coisa. Olha o que eu passei. E agora eu vou jogar tudo no lixo? O que a gente precisa entender é que não existem só essas duas pontas. O utópico que parece impossível e que poucos conseguem e a gente não está considerando o caminho para chegar até aqui. E o que a gente tinha antes, que deixou a gente infeliz e doente. Não existem só essas duas pontas. A gente precisa olhar todo esse caminho do meio, que a gente não consegue ver muitas vezes, porque o estresse fala mais alto, porque o pensamento, a forma de pensar do estresse fala mais alto. Gente, agora com o negócio da pandemia, as pessoas estão todas em situações muito críticas. E eu li em vários lugares sobre pessoas de áreas diferentes que criativamente acharam soluções para ganhar dinheiro enquanto a gente não sabe o que vai acontecer, enquanto as profissões delas, os trabalhos delas não voltam a existir. Por exemplo, artistas, pessoas que trabalham com eventos, a perspectiva é que demore muito para voltar a ter eventos. Portanto, não é uma questão de esperar a quarentena acabar. É uma questão de não saber quando você vai voltar a trabalhar naquilo e nem se vai ser possível. Então, tem que fazer que nem minha mãe. A minha mãe não estabeleceu para ela um objetivo de vender roupa como sendo a profissão, o trabalho dela, a forma dela ganhar dinheiro na vida. Vender roupa naquele momento era o que ela encontrou para gerar renda e resolver o problema da gente a curto prazo. Essas pessoas que estão sem trabalho por conta da pandemia também precisam pagar os boletos, também tem filho para criar, também tem pai para ajudar, também tem conta para pagar.
E eles estão achando alternativas que eles nunca tinham pensado antes. Então tem gente que começou a fazer comida para vender, tem gente que começou a fazer artesanato, a fazer cerveja artesanal, a dar aula de coisas. Eu vi a Mira Har, começou a fazer, ela é atriz e cenógrafa, e ela começou a fazer umas flores de papel crepom super bonitas, e agora está oferecendo para as pessoas comprarem no Dia das Mães, por exemplo. Eu vi um fotógrafo que, gente, como é que ele vai fazer ensaios fotográficos nessa situação? E ele começou a fazer ensaios fotográficos online, através da câmera, que a pessoa liga, eles ficam ao vivo, e ele faz as fotos a partir daí. Eu vi outro dia um cara que é ator e cantor, e ele faz papéis principais nesses musicais que são adaptações da Broadway aqui no Brasil. E ele está fazendo o quê? Ele descobriu que existem eventos corporativos online e ele está fazendo apresentação e entretenimento desses eventos online. Tem um cara também que é cantor que começou a dar aulas de canto online. Outro dia vi também uma roteirista que ela, enquanto não era roteirista, ela não tinha dinheiro para pagar curso de roteiro. O que ela fazia? Ela ficava ligando, ela entrava em contato, ela se dispunha a fazer trabalhos para a escola ou para o professor, ela chegava mais cedo para arrumar cadeira, para contar material, para ajudar a estrutura ali, a logística, a produção do curso e da aula. E aí ela podia assistir aos cursos de graça. Essa menina hoje atua no mercado. A entrevista que eu vi ela falando, que ela deu aqui pro canal Imprensa Marrom, eu vou colocar aqui no descritivo como todo o resto, porque é altamente inspiradora. É uma pessoa que você olha e num primeiro momento você fala, gente, não tem como ela conseguir isso. Mas ela acreditava e ela foi atrás. Tem a ver com a gente enxergar oportunidades, com a gente utilizar os recursos que a gente tem hoje. O estresse faz a gente fazer o oposto disso. A gente não conseguir ver caminhos, possibilidades, opções, a gente só fala, eu não vou conseguir, eu não tenho como. Gente, vocês não têm noção a quantidade de gente que entra em contato comigo e fala assim, eu tô passando por isso, isso, isso. Eu falo, você precisa ir no médico ortomolecular. Mas não tem na minha cidade. Fim! Gente, não procura na cidade do lado, não procura se tem um cara que atende online, tem todas essas possibilidades, a pessoa simplesmente, ela se sente derrotada e ela não tem ali uma iniciativa de procurar alguma coisa. Isso tem a ver com o pessimismo que a gente se acostumou a ter no nosso pensamento, mas tem a ver também com a noção de merecimento, que é outra coisa que o burnout faz com a gente. A gente passa a acreditar que não merece coisas boas, e a prova é que, olha só o que aconteceu com a minha vida. Mas isso tudo é a nossa mente que está viciada e enganando você. Gente, sinceramente, adianta o que sua vida você ficar se sentindo uma pessoa azarada e ficar lamentando? Vocês acham que a minha mãe pagou minha escola como? Lamentando, se fazendo de coitada para ela mesma? Pensando, meu Deus, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que tirar a Rô da escola em que ela estuda e vou ter que colocar numa escola pública, por exemplo? Não, a minha mãe foi lá na escola, ela conversou com a diretora, elas entraram num consenso, eu ganhei uma bolsa de estudos e minha mãe foi lá cuidar da vida, vender as coisas dela, o salgado, o bolo, a vela, a roupa. Minha mãe conseguiu construir um patrimônio que permitiu que eu estudasse numa das faculdades mais caras do Brasil. É lógico que a minha mãe não saiu no dia seguinte da morte do meu pai, pela rua dançando, cara caramba, cara ô, como a vida é maravilhosa e está cheia de oportunidades. É óbvio que não. Ela precisou de um tempinho e aí ela levantou, foi à luta e ela olhou em volta e viu tudo que ela tinha de opção e começou a tirar para todo lado para ver o que traria algum retorno relevante. No caso, a primeira coisa foi vender roupas. Isso fez com que ela conseguisse uma estabilidade que permitisse que ela fosse, então, ver o que ela faria profissionalmente a partir dali. Gente, no final desse caminho, ela construiu a própria empresa. Eu fui criada dessa forma. Sempre tem um jeito. Tem jeito para tudo. Não importa se a sua fadiga te limita, se você está sem grana, se você perdeu sua carreira, se as pessoas estão falando que você é um fracasso. Tudo tem jeito. Desde que você entenda que você mereça que as coisas deem certo. Que você entenda que se elas não deram certo até aqui, não foi por falta de merecimento, não foi porque você é um fracassado, foi porque você fez escolhas erradas. E eu não estou criticando, porque eu fiz exatamente a mesma coisa. E o burnout está aqui para ajudar a gente a entender o que a gente fez errado e a mudar e passar a fazer certo.
Tem a ver também com você olhar em volta e focar no que tá bom, no que tá dando certo, no que pode dar certo, no que aqui você pode recorrer. E não no que deu errado, no que você gostaria que fosse e não foi, no que você acha que vai acontecer no futuro ou tudo que deu errado no passado. A gente tem que aprender a ter o foco no lugar certo. Então lembra, toda vez que você fala, ai, mas eu tô com burnout, mas eu tô com fadiga, mas eu tô com insônia, mas eu tô com depressão, mas eu tô com ansiedade, então não tem o que eu possa fazer agora. Lembra de duas coisas. Primeiro, que você merece. Se você fez as coisas erradas até aqui, essa é a sua chance de aprender a fazer certo a partir daqui. Não quer dizer que você fracassou, não quer dizer que a culpa é sua. Segundo, que burnout não é castigo, é uma oportunidade. E terceiro, que lamentar não resolve. Vai atrás do médico, de como paga o médico, de como você paga a terapia, se tem terapia com atendimento social, como é que você pode gerar uma renda dentro do seu limite, mesmo que temporária, enquanto você se estabelece para daí ter um novo sonho profissional que você possa ir atrás. Tem que resolver, gente. Tem que resolver o hoje. Uma coisa que me enlouquece é esse negócio de ai, meu esforço foi pro lixo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei foi pro lixo. Não foi pro lixo. O que foi pro lixo foi, talvez, a sua carreira naquela área. Mas, gente, tudo que você aprendeu até aqui, você pode usar de uma outra forma. Vê quem está à sua volta, propõe coisas, vê o que as pessoas estão fazendo, pesquisa gente que deu certo, que estava na merda, como é que a pessoa saiu da merda, o que ela fez. Disso vem ideias. Dessas ideias você vai adaptando aos recursos, aos limites que você tem hoje. Respeita seus limites e vai. Para de olhar para trás. O que você fazia antes te deixou infeliz e doente. Isso não é mais uma opção para você. Olha para frente. Tudo que você aprendeu até ali, emocionalmente e intelectualmente, e vê o que você pode fazer com isso a partir daqui. E se você começa a ver as histórias dessas pessoas, da minha mãe e do cara que começou a vender não sei o que, e de não sei quem que arrumou não sei o que, de quem que empreendeu, que deu certo, e acha que com você não dá certo, lembra que o burnout não só faz a gente olhar as coisas por um prisma muito pessimista, como a gente começa, por defesa, sem perceber, a tentar fugir das situações. Eu não vou tentar porque eu já sei que eu não vou conseguir. E aí fica lamentando que nada dá certo. Eu já fiz isso, você já fez isso, todo mundo aqui no canal já fez isso. A gente corta os nossos caminhos e depois reclama que nada dá certo. É a nossa forma de pensar. Terapia. Acha um propósito na sua vida profissional. Faz planos. Pega aqueles sonhos que você sempre teve que estão guardados na gaveta. Pega de volta. Acha as oportunidades, entende de uma vez que você merece ser feliz. Tudo isso que você está passando agora é para que você consiga ser feliz a partir daqui. E vai! Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço que você interaja com ele, dê like, dê dislike, se inscreva, compartilhe, porque isso faz com que o YouTube ofereça esse conteúdo a um maior número de pessoas. E você sabe tão bem quanto eu o quanto é importante a gente descobrir que não é só com a gente. Ok? Até semana que vem.